Êxodo capítulo 2, versículo 13, 14, amém? Só 2 versículos. E diz assim: e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Amém? Pai querido, aqui está a tua palavra, que edifica, que consola e que exorta. Eu te peço, Pai, para a glória de Jesus, que essa palavra venha ser como uma flecha, atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra nós possamos entender e compreender o teu propósito. Por isso te peço, Pai, em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através dessa palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: a ti, a tua família, em ti, em ti, a tua família será bendita. Sê tu uma bênção para viver essa promessa. Amém? Então, nós podemos observar aqui que Moisés, servo do Senhor, ele era príncipe quando aconteceu esse fato aqui, esse ocorrido. Ele estava ainda morando no Egito, estava lá no Egito. Aí ele já era um homem adulto. Quando ele saiu para conhecer o seu povo, os seus irmãos, enfim, a sua família, porque ele foi criado longe da família, ele foi criado no palácio. Ele foi criado como príncipe, com os costumes e os hábitos egípcios, não com costume e hábitos hebreus. Então ele saiu dando uma volta ali, ele viu os 2 hebreus brigando, contendendo-se, né? Estavam se desentendendo, 2 hebreus, estavam lá brigando, se desentendendo, e havia um que era mais violento, ou que era mais forte, e outro que era mais fraco. Podemos colocar assim na situação. Então, o mais forte e o mais violento estava espancando o outro que era mais fraco. Estava espancando, porque sempre numa luta corporal, sempre um vai levar vantagem, né? O grandão, o mais forte, vai levar vantagem. O pequenininho, não. Então, Moisés, ele foi interferir naquele negócio. Afinal de contas, era irmão dele. Eram irmãos. Todo mundo era irmãos. Eram tudo família ali de Jacó. Tudo família ali, tudo descendente de Abraão, descendente de Isaac e de Jacó. Todos eles. Então, meus primos, meus irmãos. Aí ele chegou: meus irmãos, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, vocês estão numa mesma situação. Vocês estão passando um momento difícil, o cargo de vocês é pesado, o jugo aqui é difícil mesmo, mas não precisa se brigar. Então Moisés foi lá conversar, porque até então Moisés ainda não tinha tido um encontro com Deus, um encontro real, não tinha sido impactado pelo poder de Deus, não tinha sido impactado pela graça de Deus, não tinha recebido a unção de Deus sobre a sua vida. Então ele foi interferir, ele foi tentar ali ministrar a paz naquele irmãos, fisicamente, no seu intelecto, na sua inteligência, na sua sabedoria, né? De repente, no seu treinamento de guerra, porque ele era um guerreiro, era um príncipe, sabia lutar, sabia guerrear. Então, ele de repente, usou aqueles argumentos de guerra. Por quê? Aí, um deles, o mais agressivo,
se revoltou. Porque quem estava trabalhando ali, naquele grupinho ali, era o diabo. Porque ele trabalha no meio da família. Porque Jesus falou que será pai contra filho, irmãos contra os irmãos. Você tem um louvorzinho em corinho que fala assim, nação contra nação. Então, a briga, contendas. Se, por exemplo, se dois filhos, se um casal tem só dois filhos, vai ter contenda. Imagina no caso deles lá, que era uma multidão, não vai ter? Tem sim. Então, Moisés foi tentar resolver essa situação carnalmente, vamos dizer assim. Mas o inimigo, como ele estava trabalhando ali, aquela luta era espiritual, aquela batalha era espiritual, então um deles, esse homem mais agressivo, mais violento, de repente o mais forte, se levantou, o mais valentão, e falou: quem és tu? Quem te colocou como juiz aqui? Quem te colocou como juiz? Ou como príncipe nosso aqui? Quem você é? Você está pensando, você está querendo nos matar como você matou o egípcio? Enfim, ele confrontou com Moisés ali. Ele confrontou com Moisés, porque era coisa do inimigo. Coisa do inimigo. Porque Moisés ainda não estava levando uma vida consagrada. Amém? Ele ainda estava levando uma vida física, normal, natural. Então, quando há contenda, de repente, na nossa casa, na nossa família, quando essa divisão, nós temos que lidar espiritualmente. Não temos que entrar na carne. Porque se nós entrar na carne, o inimigo vai o quê? Manifestar, ele vai bagunçar, porque ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Destruir as famílias, destruir os casais, destruir o relacionamento. Ele veio para causar, para ir contra o propósito de Deus. E o propósito de Deus é o quê? É a família. Deus ama a família. A família nasceu no coração de Deus e foi transferido para nós aqui na terra. Então o inimigo quer desfazer as obras de Deus. E ele vem lutando séculos e séculos para desfazer a obra do Senhor. Então Deus falou aquela palavra para Abraão: em ti serão benditas as nações. E essa palavra é transferida para nós, amém? Para mim e para você. Em ti serão benditas as famílias, a tua família será bendita, em ti. Em ti será bendita. Mas só que tinha um detalhe aí também. Tem um detalhe. Depois tinha uma vírgula ali que fala assim: se tu uma bênção. Então, para a sua família ser bendita em ti, você tem que ser uma bênção. Para Moisés ali fazer aquele trabalho de paz, de harmonia, de amor naquele lugar, ele tinha que ser uma bênção. Ele ainda não era uma bênção. Para mim, para você, fazer com que a nossa família seja bendita, abençoada, querida, amada por Deus, protegida por Deus, nós temos que ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção. E o que é ser uma bênção? O que é ser uma bênção? É você ser dedicado à obra do Senhor, dedicado ao Evangelho, dedicar-se a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, é amar o seu próximo. Aí eu coloquei alguma coisa: é ser humilde, ser íntegro, ser obediente e temente à palavra de Deus. É levar uma vida consagrada. E a pessoa fala assim: não, essa irmã é uma bênção, não é assim? Essa irmã é uma bênção. Por quê? Porque é uma pessoa que você sente Deus na vida dela, você vê que ela tem uma vida consagrada, você vê que ela é uma pessoa dedicada, você vê que ela é uma pessoa esforçada, você vê que ela é uma pessoa que batalha, que luta pelas coisas de Deus, que guerreia a guerra do Senhor, que luta pela obra de Deus. Então, isso é uma bênção, ele luta pela obra do Senhor. Então, esse é o requisito de Deus, para que sua família seja bendita. Todas as famílias da terra são benditas? Não são. Mas só aquele que é uma bênção.
Essa promessa aí foi para Abraão. E essa promessa passou para nós. Para aquele que segue o Deus vivo. Aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida, o Todo-Poderoso. Então essa palavra se transfere para mim e para você, para a tua casa. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ser uma bênção. Nós temos que ser agente de milagre dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós temos que passar bênção. Nós temos que deixar legado na nossa casa, de fé, de amor, de confiança, de esperança, de convicção na palavra de Deus. Então, Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer que a sua família seja bendita, mas tem esse porém. E o inimigo, ele quer dividir as casas, ele quer dividir as famílias, porque ele veio para dividir, veio para espalhar. Por isso que Jesus escreveu no Evangelho de São Mateus, lá dizendo que a casa dividida não subsistirá. Não vai. Não adianta. Não adianta você querer fazer uma festa, uma churrascada, e comprar um monte de coisas e convidar todos os seus irmãos, todos os seus familiares, para falar que é união, para falar que está unido, né? Está todo mundo unido aqui, todo mundo comendo, bebendo. É uma união falsa, é uma união fingida, não é uma coisa pura. União é na igreja, que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Não fala que é na sua casa, não fala que você tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Não, é quão bom que os irmãos vivam em união. Mas é na casa do Senhor, é na casa do Pai. Então o inimigo trabalha no meio da casa dividida, porque ele veio para isso mesmo, para roubar, matar e destruir. E aquele irmão de Moisés lá, ele estava revoltado. Aquele que estava brigando lá, agredindo o outro, ferindo o outro, quase matando o outro, ele estava revoltado, estava com muita raiva, porque o inimigo estava usando a vida dele. Porque o jugo que ele estava carregando ali, o fardo dele era pesado. Ser escravo, sem perspectiva de vida, sem esperança. Então, muitas vezes, a pessoa ao seu lado, na sua casa, no meio da sua parentela, pode ser que tenha alguém ali revoltado, né? Porque o jugo é pesado, ela não consegue fazer as coisas direito, tudo que ela vai fazer não dá certo, tudo que ela vai fazer não tem resultado, ela vai fazer um negócio, as portas se fecham, enfim. Aí ela fica revoltada, se revolta contra a própria pessoa, que está seu próximo, que está do seu lado. Mas nós não, nós temos que entender que a nossa revolução é no mundo espiritual. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta é no espírito. Então nós temos que fazer o quê? Orar, consagrar, jejuar, fazer campanha, fazer desafio. Para quê? Para que a nossa família seja bendita. Nós temos que ser uma bênção. Oh, nossa, esse irmão é uma bênção. Esse irmão ora, ele jejua, ele consagra, ele faz desafio. Esse irmão, ele não perde um dia de culto, ele está sempre aqui na atividade. Esse irmão é uma bênção. Logo a família dele vai ser bendita, amada por Deus, protegida por Deus. Então isso é importante. Agora, eu peguei 2 exemplos de família destruída. Primeiro exemplo eu peguei de Jacó. Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Ele teve 12 filhos homens e teve uma mulher. Né? Então, ali, naquela família, havia intriga, havia, deixa eu ver aqui que eu não, confusão, havia muito, porque 13 irmãos não é fácil. Havia confusão, havia ciúmes, como há até hoje, né? 2, 3, 4, tem um ciúminho.
Né? Por que você traz coisa para mim e não traz para ele? Por que você comprou para ele? Né? Porque o dele é mais bonito, porque o dele... Ciúminho, tem ciúme, tem inveja, porque de repente o outro conseguiu um trabalho melhor, de repente o outro um salário melhor, de repente, se for homem, é a namorada mais bonita, tipo assim. Então tem inveja. E tudo isso tinha na família de Jacó. Inveja, ciúme, intriga, confusão. 13 irmãos. E Jacó, ele não percebeu, ele não viu que o inimigo estava trabalhando na casa dele. Que o inimigo estava trabalhando na família dele. Na vida dos filhos dele. O inimigo, porque quem planta essas coisas aí é o inimigo. Não é Deus, não. Deus não planta contenda, não. Deus não planta. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Não é, não. Então o inimigo plantou tudo isso e Jacó não viu. Não observou. Por quê? Porque Jacó não era uma bênção. Não levava uma vida consagrada. Não levava. Jacó não ia todo dia no monte orar. Isso é levar a vida consagrada, amém? Monte simboliza hoje a igreja. Jacó não ia no monte orar todo dia. Jacó não ia no monte todo dia oferecer sacrifício a Deus. Oferecer uma oferta. Jacó não ia no monte todo dia adorar a Deus. Jacó não ia no monte todo dia falar com Deus. Jacó não ia no monte todo dia ouvir a voz de Deus. Então, por isso que o inimigo observou Jacó e aquela família grande, que havia uma promessa sobre aquela família, e começou a plantar essas coisas, sem ele ver. Sem ele perceber. Quando ele foi ver, um filho foi jogado no poço, que ele nem sabia. Um filho foi vendido para o Egito. Ele nem sabia disso. Ele foi descobrir isso quando ele já estava idoso. Passou esses anos. Sabe por quê? Porque ele não foi uma bênção. Ele era temente a Deus, ele era temente a Deus. Ele era temente. Temia a Deus, Jacó? Temia, sim, temia a Deus. Ele tinha temor de Deus. Ele não adorava os outros deuses. Ele não se prostrava diante de outros deuses. Mas Deus queria mais do que isso. Amém? E Deus quer mais do que isso. Mais do que nós fazemos, Deus quer. Você sabe o que Jesus falou para os discípulos? Vós, só servos inúteis. Olha o que Jesus falou. Vós, só servos inúteis, porque só faz o que eu vos mando. Só faz o que eu mando. Não faz mais. Não dá para fazer? Olha, pastora, me dá a chave aí, porque hoje eu vou limpar a igreja. Aleluia! Eu vou limpar aqui essas baterias. Vou limpar esses instrumentos. Hoje Deus me tocou, eu vim aqui ofertar o meu dia aqui. Vou limpar aquele vidro ali. Vou limpar essa cadeira. Vou fazer isso. Vou fazer algo diferente. Vou chegar mais cedo e vou evangelizar, fazer igual a Yuri. Distribuir folhetinho aqui e ali. E vamos que vamos. Né? Então Deus queria algo mais de Jacó. Não precisava Deus toda hora ficar, Jacó, hoje eu estou falando com você em sonho, Jacó. Amanhã quero te ver lá no monte. Precisa ter sensibilidade espiritual, amém? Precisa ter um coração quebrantado. Para quê? Porque o Espírito de Deus quer falar conosco todo dia. O Espírito de Deus quer falar conosco toda hora. O Espírito de Deus quer falar conosco a todo momento, porque Ele está dentro de nós, Ele vive em nós, Ele está misturado com o nosso Espírito. E nós temos que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Temos que estar sensível a Ele, à voz dEle, porque Ele quer nos direcionar.
direcionar ao trono de Deus. Ele quer nos levar ao átrio de Deus. Ele quer nos levar ao terceiro céu. Ele quer mostrar as coisas grandes, ocultas, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem chegou no nosso coração. Ele tem coisas grandes e poderosas para revelar para cada um de nós, para o nosso, em relação aos nossos familiares, como que nós podemos abençoar a nossa família, como que nós podemos ajudar a nossa parentela, como que nós podemos levar a bênção para a nossa casa, como que nós podemos livrar a nossa casa da malignidade, das investidas malignas do inimigo. Como? Mas nós temos que estar com o coração aberto. Jacó não estava assim. Quando ele foi ver, as coisas já tinham desandado na casa dele. Quando ele foi ver, a família já tinha desandado. Os irmãos já tinham se revoltado, já tinham brigado, já tinham mentido, porque a mentira também reinava ali. Então, muitas vezes, a mentira reina no lar, reina na casa, reina no meio da família, e a pessoa nem percebe que é o inimigo que está trabalhando. O que Deus quer de nós nessa noite, nesse lugar, é que nós sejamos uma bênção. Para que a nossa família seja bendita. Bendita. Para que a minha família, a sua família, a nossa família seja bendita. Seja abençoada de Deus. Seja amado do Senhor.